Olá, bora mergulhar numa história de coragem, desespero e uma aventura perigosíssima. A gente vai acompanhar a jornada de judeus poloneses que tentaram escapar do inferno na Europa e encontrar um refúgio aqui no Brasil, bem na hora em que o mundo parecia estar fechando todas as portas. Pensa só na situação. Você precisa largar tudo para trás, sua casa, sua língua, sua vida inteira, buscando um mínimo de segurança. Mas e se, depois de toda essa jornada, o seu destino te dissesse não? Para milhares de pessoas, isso não foi só uma pergunta, foi a realidade. Para a gente entender essa história complexa, nosso caminho vai ser o seguinte. A gente começa com a febre para vir para o Brasil, depois vê como a sombra da suástica mudou tudo, entende quem era o imigrante indesejável na visão da época, como isso virou um muro de leis e, claro, as incríveis rotas de fuga que tentaram driblar tudo isso. Vamos lá. Ok, vamos para o começo de tudo. Bem antes do nazismo, a Polônia já vivia uma crise braba. Por séculos, os judeus poloneses formaram uma comunidade gigantesca e muito rica culturalmente, falando Yiddish no dia a dia. Mas no fim do século XIX, o problema não era só o antissemitismo, que sempre existiu, era a fome. Era uma crise econômica que tirava a terra e o pão das pessoas. E olha, essa citação aqui resume perfeitamente o clima da época. Era uma febre mesmo, uma corrida. O Brasil, com a promessa de terra, parecia o paraíso. Então era uma correria, todo mundo vendendo o que tinha, com medo de que essa chance única acabasse de uma hora para outra. E os números são impressionantes. Foram mais de 129 mil poloneses que vieram para o Brasil nessa leva, se tornando o sexto maior grupo de imigrantes por aqui. É muita gente que ajudou a construir o país, principalmente lá no sul. Só que aí, o mundo virou de cabeça para baixo, chegamos nos anos 30 e o motivo para fugir da Europa já não era mais só a pobreza, era o puro terror. Com a ascensão do nazifascismo, o refugiado agora não queria uma vida melhor, ele só queria continuar vivo. E o mais trágico é que foi justamente aí que o Brasil resolveu fechar a porta. E essa comparação aqui deixa a mudança claríssima. De um lado, o Brasil do século XIX, que quase implorava por imigrantes europeus. Do outro, o Brasil dos anos 30, com uma política que escolhia a dedo quem podia entrar, baseada em critérios raciais. A mudança foi de 180 graus. E aqui está o dado que amarra tudo. Cerca de 70% das pessoas que saíam da Polônia nessa época eram de minorias, principalmente judeus e ucranianos. Então, quando o Brasil criou leis restritivas, para quem essa porta estava se fechando na cara? Exatamente para eles. Tá, mas por que essa virada tão radical? O que estava por trás disso? A resposta está numa ideologia bem sombria que ganhava muita força no Brasil. Uma ideia de purificar a nação, que dizia com todas as letras quem era bem-vindo e, principalmente, quem não era. É muito pesado ler isso hoje, né? Mas era exatamente esse o pensamento de gente do alto escalão do governo. Um medo de que os judeus, em especial, pudessem estragar, desfigurar a identidade brasileira que eles queriam construir. E essa ideia tinha nome, eugenia. Uma pseudociência, né? Que com a desculpa de melhorar o povo, queria, na verdade, embranquecer a população. Na prática, era só uma justificativa com cara de ciência para barrar quem eles consideravam de raças inferiores. E o pior é que essa ideia não ficou só no papel ou na conversa de intelectuais. Não, ela virou lei, virou política de Estado. O preconceito foi carimbado e assinado, construindo um verdadeiro muro legal para impedir a entrada de refugiados. E se a gente precisava de uma prova do crime, tá aqui. A Circular Secreta número 1127. Um documento confidencial que o Itamaraty mandou para todos os consulados, ordenando em segredo que negassem vistos para semitas, ou seja, judeus. Era o antissemitismo transformado em regra oficial, escondido na burocracia. Então, para deixar bem claro, durante o Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas fez do preconceito uma política oficial. A máquina do Estado brasileiro foi usada para negar ajuda a pessoas que estavam literalmente fugindo da morte. Mas a esperança é teimosa. E quando se dá de cara com um muro, o ser humano procura uma fresta, uma brecha. E é aqui que a história vira uma aventura, uma prova da criatividade e da resiliência das pessoas lutando para sobreviver. As pessoas faziam de tudo, se viravam como podiam. Entravam com visto de turista e depois sumiam no mapa. Fingiam ser algum tipo de técnico especializado que o país precisava. Usavam o Brasil como rota de passagem falsa para outro país. Pagavam propina e, felizmente, contavam com a ajuda de alguns diplomatas de bom coração que desobedeciam às ordens e salvavam vidas.
Cada visto conseguido era uma batalha vencida. E no fim das contas, o que fica de toda essa história? Qual é o legado, a sombra que esse muro construído com leis e preconceito deixou pra gente? A ironia é muito cruel, se a gente para pensar. O país que foi construído por imigrantes fechou as portas bem na hora em que ser judeu na Europa era praticamente uma sentença de morte. A gente não está falando de uma política qualquer. A gente está falando de negar a chance de viver. Isso tudo nos leva a uma última reflexão. Essas decisões do passado, esses muros que foram erguidos, eles não ficam lá atrás. Eles projetam sombras bem longas que chegam até hoje. E a pergunta que fica no ar é: será que a gente já derrubou todos esses muros? Ou alguns deles, mesmo invisíveis, ainda definem quem pode entrar e quem fica de fora?